Muita gente para no caminho, não porque ela não tem capacidade técnica de executar, mas ela tem falta de capacidade de ter energia para fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes, mesmo sabendo aquilo que tem que ser feito, tendo clareza do que precisa ser realizado, às vezes não é feito por conta de falta de energia de fazer. E a falta de energia, ela está ligada a vários processos no nosso corpo, na parte biológica de fato, que muitas vezes não é mental. Então, quando nós estamos falando de exaustão ou o famoso burnout, que é um termo que ficou cada vez mais famoso agora, a gente precisa entender o seguinte, de que existe o burnout psicológico e o burnout biológico. São duas diferenças muito grandes e que faz muitas empresas, donos e donos de empresa, que tem uma marca boa, que faz um trabalho bom pela sociedade, que entrega bem, que realmente transforma as pessoas, que inclusive hoje a Autêntica existe exatamente por isso, para ajudar os bons donos e donas de empresa a criarem suas marcas de forma bem posicionada. Então nós criamos isso pelas empresas nos nossos programas de consultoria ou se não através dos nossos programas de educação, onde o empreendedor aprende a construir a sua marca e posicioná-la de uma forma forte no mercado. E muitas vezes, mesmo entregando tecnicamente um produto, um serviço de extrema excelência, chega um certo momento que ele começa a bater numa espécie de teto de vidro. E é exatamente por isso que eu ensino algo que eu chamo de protocolos de ordenação do eixo, ou protocolos para que as pessoas consigam compreender que muitos dos problemas que elas possuem na empresa, alguns deles não são de ordem técnica ou operacional dentro do negócio, como também a marca em si que está com um posicionamento ruim. Às vezes é o líder que está fraco, é o dono que não consegue fazer o motor girar para que a empresa continue a crescer e a se desenvolver. E isso se dá por um fato muito claro: falta energia biológica. Bom, eu vou falar hoje então um pouco sobre essa exaustão ou sobre esse burnout psicológico e o burnout biológico, que eu acho que é um tema que muitas vezes as pessoas não entendem claramente o que é cada coisa, e eu como psicoterapeuta que atendi empresários por anos, entendi isso na prática com as pessoas que eu cuidava e atendia, e é exatamente sobre esse tema que eu quero falar para que você possa e reconheça a tua capacidade, mas não só isso, entenda quando é o momento de colocar combustível para que a sua capacidade seja cada vez maior de fazer o bem para a sociedade brasileira. Porque eu acredito muito que nós, que somos bons empreendedores, temos a capacidade sim de resgatar os bons valores no Brasil, através das nossas marcas e marcas que realmente querem construir um legado, que querem construir algo que transcende o tempo. Esse é o significado de legado, que transcende então as nossas próprias vidas, que fiquem e fiquem ecoando aqui no nosso país de forma positiva para as pessoas. E para isso você precisa ter força, energia, além obviamente da bênção de Deus, mas existe aquilo que cabe a nós, a nossa responsabilidade de executar e fazer. Bom, esse é o primeiro vídeo que você assiste dessa série de vídeos de formato lo-fi aqui do canal. Vou te explicar como é que é isso aqui. Meu nome é William Celso, eu sou dono da Autêntica, eu sou fundador e CEO hoje da empresa, que tem mais de 50 pessoas trabalhando comigo, estamos indo para quase 60 agora, e a nossa empresa ela tem a finalidade de construir marcas e posicioná-las e ajudar essas marcas a se comunicarem de forma assertiva para atrair os clientes certos e aumentar os lucros. E eu sou psicoterapeuta, estudo há quase uma década psicologia, teologia, filosofia e marketing e, além de ex-atleta de fisiculturismo e muitas outras histórias, um empreendedor desde novo, já quebrei mais de 3 empresas. Hoje eu consigo ter uma empresa que, graças a Deus, no ano passado nós fechamos um faturamento de 20 milhões e esse ano queremos praticamente dobrar o nosso faturamento por conta de algumas coisas que eu aprendi com os meus trancos, tombos também e barrancos que eu fui tendo ao longo da minha jornada, e sei que terei muitos outros, mas algumas coisas eu aprendi que eu posso compartilhar com você, e esse vídeo é nesse formato de conversa. É um formato onde eu te trago para dentro do meu dia a dia, do meu lar, da minha rotina, para compartilhar coisas que realmente edificam não somente a sua marca, o posicionamento dela, como também você como dono do negócio, porque uma empresa que tem uma marca forte, um posicionamento forte, ele é equivalente à força do líder, ou seja, do dono. Então, eu queria falar com você sobre esse tema hoje e eu não posso deixar de te pedir, se você puder, ao final desse vídeo, se você gostar, número 1, compartilhar com outro empreendedor que está passando por esse processo ou já passou por esse processo para que ele entenda, e não deixe, por favor, de deixar um comentário com temas que você gostaria que eu abordasse. Porque como aqui é uma conversa, infelizmente você não está aqui na minha frente para me ouvir, mas você está aí do outro lado do computador, é bom eu saber o que passa pela sua cachola para que eu consiga te ajudar de alguma forma. Fechou? Então beleza então, vamos lá.
tomando aqui minha kombucha, tá? Enfim, assunto paralelo aí para variar. Eu gosto muito de kombucha, ela é uma bactéria excepcional para o intestino que ajuda na absorção dos nutrientes dos alimentos que você come. Se você não sabe, o teu intestino ele tem uma espécie, vamos criar aqui algo que você entenda com facilidade, uma fendinha, é uma espécie de tecido. Quando esse tecido está inflamado por conta de péssimos alimentos, esse tecido ele inflama e começa a passar um monte de porcaria para a tua corrente sanguínea e vários nutrientes você perde porque você não consegue reter esses nutrientes para o teu corpo. Isso é por conta da tua alimentação ruim, estresse, cansaço, inflamação do dia a dia, a porra toda. E a kombucha tem as bactérias que fomentam, então, o teu intestino a ter as boas bactérias para que ele funcione direito. Né? Então eu gosto de tomar uma por dia, às vezes até duas, que parece um refrigerante e não tem carboidrato também e encaixa na minha dieta. Apesar que a gente pediu uma pizza hoje, né? Daqui a pouco o meu interfone vai tocar e tu vai vir e eu vou... tu vai ouvir e vai ser uma pizza. Minha esposa chegou de viagem e enfim, a gente quer passar a noite juntos hoje. A gente vai comer uma pizza, eu vou furar a dieta hoje, aí depois eu vou poder furar só daqui a 7 dias. Mas vamos ao ponto. O burnout biológico, ele é realmente real. Ele existe. E eu vou tratar neste vídeo um pouco mais dele, é por isso que você está vendo um monte de ampola aqui na minha mesa. Isso aqui são suplementos alimentares que hoje o meu médico, que é o Alexandre, o Dr. Alexandre, que é um dos melhores médicos de medicina metabólica do Brasil e do mundo, cuida da minha saúde hoje, para que eu não tenha o que eu tive há pouquíssimo tempo atrás, que foi um burnout biológico, não um burnout psicológico. E eu vou, obviamente, trazer a definição de ambos para você. Então aqui o que você está vendo não são esteroides anabolizantes. Pra ser sincero, bem que eu queria. Porra, eu era atleta de fisiculturismo, eu gosto de bomba, né? É verdade. Eu adorava tomar uma bomba, pô, você fica, né, mais forte, enfim, o caralho é 4. Mas óbvio que eu sei que não é benéfico para a saúde a longo prazo, porra, né? Eu preciso ser honesto, não é saudável. E como, obviamente, eu cuido da minha saúde após já 3 paradas do coração, ano passado, em dezembro, eu estava na UTI por conta do meu coração de novo, eu tenho que me cuidar bem. Bom, então vou começar pelo burnout biológico. O burnout biológico, ele é, na maioria das vezes, muito confundido com o burnout psicológico, né? Então, se você vai num psicoterapeuta ou num psiquiatra, ele logo vai dizer que é uma depressão ou burnout. E se você vai num médico do metabolismo, logo ele vai falar que é uma exaustão do corpo. Mas veja, a tua alma habita o corpo. A tua alma, né, que está ali, então, a dimensão da memória, ali da tua cabeça, ali da tua mente, está no teu corpo. Então, automaticamente, meu amigo, um é correlacionado ao outro, né? Então, as doenças, por exemplo, psicossomáticas, que a gente estudou tanto ali na área da psicoterapia, como eu já vi vários casos na minha frente de pessoas que depois que a gente arrumava a cabeça do cara, colocava ela no eixo, porra, as coisas voltavam ao normal, a mulher perdia peso, o cara melhorava a vida íntima, enfim, várias coisas. Então, é óbvio que a psique, a mente, ela altera o corpo. Então, automaticamente, um está correlacionado ao outro. Então, mas se você vai no ele vai falar que é uma coisa, enfim, já entendeu a briga, né? É por isso que aqui você precisa entender essas duas formas de burnout. Qual que é a mais fácil de você identificar primeiro? Hoje, como no Brasil tem só psicoterapeuta bosta, e eu posso falar isso com certa propriedade hoje, e não é que são todos, tá? Não estou generalizando, mas estou dizendo que a maioria é uma porcaria. Por conta que a faculdade de psicologia, ela vem trazendo muito mais o ensino numa área que a gente chama de positivismo e behaviorismo. Ou seja, é como se o homem fosse um bichinho e etc. Um dia eu posso dar uma aula disso para você entender as correntes da psicologia e a diferença dos tipos de psicoterapia, mas não consegue olhar para o homem como um todo, é isso que eu quero te dizer. E aí ali tem um problema. Como a psicologia hoje, existem muitos profissionais, infelizmente, não competentes, né? E quem é da psicologia aí, que está me ouvindo, ou da psicoterapia, ou tem uma empresa de psicoterapia, alguma coisa, sabe que o que eu estou falando é real. E, infelizmente, né, às vezes essa pessoa não vai conseguir te dar ali realmente o que você precisa. Então, a primeira coisa que eu faria, se o seu caso hoje está sentindo fadiga, sono pra caralho ao longo do dia, sabe o que tem que fazer, mas tá um bunda mole para fazer e não consegue executar, óbvio, não confunda isso com o vício da preguiça, com o pecado capital da preguiça. Porque às vezes você pode ser simplesmente a porra de um preguiçoso. É por isso que em um dos vídeos atrás eu falei assim, cara, você precisa se confessar, você precisa confessar para si mesmo o que você de fato tem de queda pessoal, o que você de fato tem de problema pessoal que você precisa admitir. Caralho, sou preguiçoso. Beleza, enfim, sou preguiçoso, tem que começar a resolver isso, né? Aqui tá uma situação.
Mas, cara, eu sei que não é preguiça, porque eu era mais ativo antes e etc. Tá tão difícil de fazer as coisas agora. Tento fazer, mas parece que não vai. Eu vou pra frente da tela do computador, parece que minha mente flopa, assim, né? Eu não consigo entender as coisas, não consigo articular as coisas, por mais que eu tente. E aqui eu faço um parênteses. Esse por mais que eu tente precisa ser de fato honesto. Por exemplo, esses dias eu estava reclamando lá pro Alexandre, cara, tô na frente do PC, tô meio cansado e tal. Aí ele falou assim, cara, vamos ver tal coisa, tal coisa. Aí eu fui honesto comigo, falei assim, cara, na verdade eu só não dormi bem mesmo, não tô tomando água direito e enfim, só não quero fazer o negócio mesmo e tô procrastinando para fazer. Admiti, eu sentei no PC, desliguei todas as redes sociais possíveis, me concentrei na tarefa e consegui fazer. Então você precisa ser honesto com você, porque muitas vezes a tua reclamação é só uma filha da putagem da sua parte, sim, tá? Por imaturidade da personalidade, simples assim. Mas, obviamente, como eu falei, existe a coisa real. Então, se você se encaixou em algum desses tópicos do diagnóstico, cara, você precisa começar a olhar para essa situação. Por quê? Porque no passado eu também passei ali por um burnout biológico, ou seja, onde o meu corpo, cara, eu sou inteligente, eu estudo bastante, eu querendo fazer as coisas, mas não conseguia fazer, realmente me esforçava e aí não saía. E aí acontecia um último fenômeno de diagnóstico que é, cara, eu sinto muito mais clareza mental de noite, né? E durante o dia eu fico com sono e letárgico, cansado o tempo inteiro. Mais um diagnóstico de que há problemas, obviamente, no seu ciclo circadiano, ou seja, na sua rotina de sono, e simplesmente isso vai levando você para uma exaustão cada vez maior. E aqui eu vou trazer alguns pontos então do burnout biológico, agora de forma prática de como você precisa saber se realmente é ou não. Ah, e um conselho antes, tá? Preciso falar. Bicho, se você consome cafeína depois do meio-dia, fudeu, tá? Por conta que a cafeína ela demora até 12 horas para desligar completamente do seu neurotransmissor do cérebro. Então você precisa entender que se você toma café depois do meio-dia, o teu cérebro, na hora que você for dormir, ele não desliga e ele não recupera, ele não organiza os dados que tem dentro da cabeça e automaticamente você vai acordar no outro dia cansado, porque você não conseguiu ter um sono profundo, que é o sono, que são as fases do sono, que é o sono REM, por exemplo. Tá? Então vamos lá. O que eu preciso que você entenda aqui? Número 1. Vá, caso você tenha um médico bom, né? Procure o seu médico e faça um exame de sangue brutalmente completo. Mas qual que é o problema hoje? Os médicos de hoje eles não conseguem analisar alguns dados nos exames por conta que eles já foram treinados pela indústria farmacêutica, que uma hora eu posso contar essa história, que literalmente manipulou todo mundo para que ficassem doentes. Então, a medicina atual, ela infelizmente, ela está completamente comprada, aliás, vendida. Né? Ela foi comprada, né, pelo Rockefeller, um dia eu posso contar essa história, e automaticamente a medicina atual não está afim de curar ninguém. Essa é a verdade mesmo, assim, entendeu? Ela quer te deixar mais doente e que se foda você. Essa é a verdade, é difícil de ouvir, mas é a real. Então você precisa encontrar um médico bom, que vá saber interpretar bem os exames. Will, que médicos são esses? Procure esses caras da medicina metabólica, que inclusive talvez o seu médico vá falar que esses caras não sabem de nada, etc. Esse cara vai fazer uma leitura mais profunda de você e vai perceber ali várias vitaminas, vários minerais, várias coisas que estão faltando, estão impedindo que você consiga então performar melhor porque você não tem um campo biológico, ou seja, o corpo, a máquina na qual a tua mente habita, ela não está funcionando direito, está tudo fora do eixo. Então, se está fora do eixo, você não vai funcionar e você não vai performar a sua marca, o seu negócio nunca vai crescer porque você é um líder fraco. Como é que você inspira as suas tropas, ou seja, o seu time a convencê-las a fazer aquilo que você quer se você está fraco? Como é que você inspira os seus clientes a quererem ser como você ou a quererem ter aquilo que você vende, que você promete, se eles veem em você uma figura na qual eles não querem imitar e copiar? Nunca se esqueça, o homem é um bicho imitativo, nós somos seres miméticos, ou seja, nós copiamos uns aos outros, nós nos inspiramos uns nos outros. Automaticamente, se eu tenho uma pessoa grandiosa, eu vou me inspirar nela. Então, você precisa estar em forma, você precisa estar bem. Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer, porque normalmente você vai precisar de reposição de vitaminas, de minerais, e aqui vem alguns conselhos práticos que você já poderia fazer já para começar a organizar esse negócio hoje na tua vida mesmo sem médico. Número 1. Rotina de sono, né? Tenta dormir mais ou menos no mesmo horário. Pra mim isso é uma merda, eu tenho uma dificuldade extrema nisso. A minha esposa acabou de deitar ali no sofá, ela tava tomando banho, cara, ela vai confirmar. Cara, eu odeio essa porra de dormir cedo. Porque de fato, eu sou uma pessoa naturalmente que consigo ter grandes insights de noite. Isso por conta de algumas outras coisas da minha personalidade que um dia eu posso falar que é o temperamento. Mas ainda assim eu vivo num mundo normal, onde eu preciso ter rotinas normais. Enfim, automaticamente, às vezes eu fico até mais tarde de propósito, mas eu procuro ter uma rotina, dormir no horário.
A segunda coisa eu já falei sobre a cafeína, então não vou repetir. E a terceira coisa, água. Muitas vezes você está podre de cansado, podre de exausto porque você está mal hidratado. E aí as pessoas acham que água é tudo igual. Porra, não é. Então procure uma água boa de qualidade, uma água mineral de verdade, não essas águas assim de filtro que fala que tira o cloro, é uma merda. Né? Ela tem um monte de substâncias ali que não são boas para a sua saúde, como o xilostônio. Se eu não me engano, é o nome da substância que é o resto do anticoncepcional feminino que não sai no processo de filtragem, ou seja, o homem que toma esse negócio ele fica mais feminino. Então tome água boa e água com sal. Cara, mete uma colher de sal, sal rosa na água, assim, sal moído na água, entendeu? Ou sal marinho, enfim, joga na água, porque a água ela precisa ter nutrientes como o sódio e o potássio para conseguir entrar dentro da tua célula e fazer o equilíbrio sódio-potássio e automaticamente conseguir te hidratar direito. Na Autêntica, por exemplo, eu coloquei lá, tem um pote de sal. O que eu tenho de relatórios ali dos meus funcionários falando, cara, não tenho mais sono depois do almoço, não estou mais cansado, não estou mais exausto, eu estou com mais clareza mental porque agora está hidratado. Enfim, é uma coisa muito boba e muito fácil que ajuda. E uma quarta coisa que é muito simples de você obter é magnésio. Né? Então, o dimalato de magnésio é uma das melhores fontes para te dar energia. Então, você pode consumir ali a dosagem que está na embalagem mesmo. Como eu não sou nutricionista, eu não posso te receitar a dose certa aqui, seria errado e antiético isso. Mas, obviamente, como psicoterapeuta, eu estudei muito a área da suplementação e como eu era atleta de fisiculturismo e tinha lojas de suplementos e sempre fui nerd, sempre estudei muito. Então, o dimalato de magnésio pode te ajudar também. E, por último, a creatina. A creatina a galera acha que é só para atleta. Muito pelo contrário. 70% da creatina que você consome, quem usa essa creatina é o teu cérebro. O teu cérebro ele precisa de creatina para ele se manter ativo. 5 gramas por dia de uma creatina boa que tenha CreaPure na embalagem. Tá? Então são mais caras, mas tem que ter um selo que chama CreaPure, que é um selo de certificado alemão de pureza da creatina. E o último ponto aqui, já ia me esquecendo, mas não posso deixar de falar, é o Mega DHA, que é um ômega 3 com uma concentração maior de DHA. DHA é a principal substância, é a principal molécula que o teu cérebro come, consome. Então, essa substância precisa estar presente na tua dieta e, obviamente, você encontra no Mega DHA, que também precisa ser de altíssima qualidade. Marcas como Essential, Vitafor são boas marcas no Brasil. Todas as outras eu não confio e eu já estudei muito sobre as marcas, enfim, de fato, é coisa de segunda. Não poderia deixar de mencionar também o último ponto. Falei o último ponto 2 vezes já, me desculpa, mas eu preciso falar, né? Como é um bate-papo, eu vou lembrando, porra. O que tu come. Então, muitas vezes você passa o dia inteiro enchendo o rabo de comida. E eu te digo, você não precisa comer o dia inteiro, mesmo. Então, se você fizer apenas um teste, talvez tente deixar de tomar o seu café da manhã. E acorda e já toma no dia ali 1,5 litro de água com sal e vai tomando durante a manhã. Você vai ver que a tua fome vai passar de forma impressionante e o teu desempenho vai aumentar e muito. Enfim, não consigo, beleza, então come só proteína e gordura no teu café da manhã, porque toda vez que você come carboidrato, você tem um pico de insulina, ou seja, um pico de energia, um pico de açúcar no sangue, e este açúcar, ele gera como um contraposto vários hormônios que te deixam com sono sonolento e lento. Então, é por isso que eu te digo, diminua a ingestão de carboidrato, né? Isso vai te ajudar muito a render mais no dia a dia. Beleza, acabamos de falar do burnout biológico e agora eu vou ser mais breve no burnout psicológico, ok? Ok, vamos supor que você então cuidou primeiro do seu terreno biológico por pelo menos 30 dias, incluindo, né, não obstante, como eu disse então, uma suplementação em resumo, uma alimentação melhor, uma hidratação melhor e não menos importante que eu não citei, mas digo agora, exercício físico, bicho, não tem como, você é uma máquina parada em ferrugem. Então vá treinar, vá pular corda, vá dar cambalhota, sei lá, bicho, faz zumba, yoga, a merda que você quiser, entendeu? Eu sou bodybuilder, eu gosto de puxar ferro, pô. Você faz a porcaria que tu quiser aí, não importa, mas se mexa, entendeu? Enfim, entendendo isso tudo, você arrumou isso, né? Você lutou para com que isso ficasse consertado por 30 dias. Não melhorou essa fadiga, ainda me sinto de bunda murcha, porra, tô desmotivadão, sei lá, né? Quase, né? Aquela coisa meio bosta assim, né? Meio que, enfim, passando a mão na bunda e cheirando de tão puto que tá e a vida não faz sentido, não sei do porquê que eu tô fazendo isso. Aí já são questões existenciais e provavelmente de ordem psicológica esse burnout. E esse burnout de ordem psicológica, óbvio que um dia, caso você queira, até comenta aqui embaixo, Will, estende um pouco mais para falar um dia sobre burnout psicológico. Aí eu posso estender porque eu preciso entrar em vários temas profundos. Mas, entenda,
Essas reclamações estão presentes mesmo depois de cuidar do terreno biológico, de cuidar da rotina, etc? Sim, continuam persistentes, o meu cérebro está flopado, na frente do computador não vai, estou broxado no dia a dia, não vai o negócio. Estou meio sem sentido. Beleza. Entenda que o burnout psicológico ele existe porque, aliás, ele surge a partir do momento que você não consegue ter uma resposta no teu peito. Para qual finalidade eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo? Ou seja, como se você perdesse o eixo. O que é um eixo, Will? Cara, pensa no eixo da roda de um carro, tá? Que é lá de ferro, metal, né? Tá lá o eixo certinho, a roda lá girando em torno dele, o eixo quebrou, a roda começa a girar tudo torta, cai a roda, né? É a mesma coisa uma vida, porra. Uma vida humana ela tem que ter um eixo. E esse eixo, a substância dele, que do carro no caso é o ferro, a substância do eixo da vida humana é a vocação ou, de forma simplificada, para que tu tá aqui, pô? Qual a tua finalidade? Para que você serve? Nós temos essa pergunta eterna no nosso peito, né? O que Deus quer de nós? O que a vida quer de nós? Então, assim, bicho, se tu não para tentar responder isso de vez em quando, ou meditar nisso um pouquinho, a vida começa a te levar como uma onda de um mar forte que vai te levar e vai te afogar. A partir disso, o que você precisa é de um puta psicoterapeuta decente, que infelizmente há poucos no Brasil. Mas há alguns exercícios pessoais que você possa fazer para começar a tentar responder essa questão. Então vamos lá, o diagnóstico continua, aqueles que eu falei no início e os que eu citei agora, ótimo. Então é a hora então de eu entender que eu estou com um desequilíbrio existencial, né? Eu estou com uma perda de sentido, eu saí do eixo, né? As coisas saíram do eixo, a minha vida saiu do eixo, parece que nada está encaixado, parece que está tudo fora do lugar, parece que nada está adequado. Automaticamente, esse é o momento no qual, obviamente, a tua marca vai sentir pra cacete, o posicionamento dela vai ficar bem flopado, porque você não consegue se posicionar contra as coisas. Tanto como líder dentro da empresa como na internet, caso você produza conteúdo ou, enfim, para qualquer coisa que você vai fazer, você vai estar sempre de bunda murcha. E aí é onde você precisa então fazer esses exercícios pessoais para eu encerrar aqui a nossa conversa de hoje. Exercício pessoal de número 1. Já passei esse uma vez, mas repito. Todo dia de noite, você precisa ir lá para tua cama na hora de dormir, etc. Aí não sei se você reza ou não, para quem reza, beleza, vai lá e reza. Né? Então você reza lá de joelho, lá na tua cama, lá do lado da cama, ou se não, para quem faz porra nenhuma, vai lá e só pensa nisso e faz as seguintes questões após a tua oração ou após a tua reflexão. Pelo que eu me comportei bem hoje, pelo que eu me comportei mal hoje e pelo que eu vou me comportar melhor amanhã. Ao invés de você ficar com crises existenciais de como é que vai ser amanhã ou o mês que vem, aliás, o mês que vem, o ano que vem e etc. Porra, tu assume o controle e puxa a tua vida pro presente, pô. Tu puxa a tua vida pro agora. Tipo assim, cara, como é que eu vou melhorar amanhã, bicho? Como que eu vou ser bom amanhã? Não depois, não na semana que vem, não no mês que vem. Hoje, né? Aliás, amanhã. Então você traz a tua vida ali para a presença do agora e você para de ser muito louco e ficar viajando na maionese que tu vai fazer na carochinha daí da semana que vem, pô. Então isso te instala na realidade. Isso faz com que você pise no chão e saia do reino, do mundo das ideias e das neuroses e você se instala na realidade, assumindo uma postura clara na vida diante dela de tipo assim, cara, o que cabe a mim fazer agora é lavar a porra da louça. É atender o cliente, é responder o zap do cara que está me perturbando, é eu entregar o produto que eu prometi, é eu gravar o vídeo que eu falei que ia gravar. Você se instala no agora. E nunca se esqueça, tudo aquilo que está no campo das ideias, do e se, do talvez, já é um campo na onde o que nós chamamos de pensamentos demoníacos interferem em você, ou pensamentos de neurose. Né? O que é um pensamento neurótico? É um pensamento repetitivo que você fica instável, ansioso, para baixo, você perde a capacidade de ação e a capacidade de resolver problema. Então é uma coisa meio demoníaca, entendeu? Um dia eu posso explicar o símbolo realmente e o que de fato também é a coisa, né, demônio. Enfim, aula para os nossos temas que espero que sejam centenas deles. Vamos lá. Então eu preciso que você se instale na realidade. Esse é o primeiro exercício. Porque nada vai adiantar somente uma psicoterapia, por exemplo, porque além de ser difícil de achar, você precisa fazer sua parte também como pessoa. O segundo exercício que você precisa colocar para que você comece a encontrar o teu eixo de novo. 5 minutos por dia. Preferencialmente na parte da manhã e não acorda e vai direto para a porra do Zap, nem para o YouTube, nada.
sem telefone, acorda, arranca as remelas do olho, vai arrancar teu bafo de onça do cacete, dá uma lavada na cara, se arruma, senta, caderno e papel e caneta. Aliás, papel e caneta. E eu quero que você, por 5 minutos no relógio, não mais do que isso, porque senão você vai ficar muito louco. Cara, é uma pergunta honesta. Se você tem vida espiritual, religião, é uma pergunta. Cara, o que Deus quer de mim? E não é esperar que você vá ouvir uma voz, não, porra. Para de ser maluco. É, de forma real, perguntando. Cara, o que espera de mim? Né? Ou você pode colocar a pergunta. Cara, qual que é a minha finalidade? Para que eu fui feito? O que eu tenho que fazer? Aí você começa a refletir de forma prática, não de forma neurótica. Cara, o que eu sou bom fazendo, porra? Ah, eu sou bom fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vai lá e faz. Né? Ah, nossa, eu lembrei que eu sou bom fazendo tal coisa. Beleza, coloca ali nas suas tarefas do dia para começar a fazer. Por quanto tempo eu faço isso, Will? Cara, você pode ter esse diálogo por quanto tempo você quiser. Até a coisa ir ficando mais clara para você. Aí você vai sendo num limbo. Você vai conseguindo reagir aos problemas do dia a dia, entendeu? E aí você começa a reagir esse burnout psicológico, que é o quê? Essa vontade de não fazer nada. Essa vontade de, cara, tudo que eu faço não tem sentido, não tem um pra quê, um porquê, não tem uma finalidade, porque você, na verdade, não sabe minimamente quem é e a finalidade da sua vida e não sabe o que deveria ser a vida de uma pessoa, qual a finalidade de uma pessoa, né? Cujo te digo, você pode acreditar ou não, é uma tríade. É cuidar da família, se relacionar com Deus e amar a Deus e trabalhar, bicho. É só essas 3 coisas que vocês têm que fazer. Tipo, só esta merda. Ponto. Mas aí você inventa um monte de coisa aí pro caminho, eu também invento e é nóis, né? Beleza, tamo junto. Então, eu gostaria que você refletisse sobre tudo que eu falei. Talvez você não esteja em burnout psicológico ou nem biológico, mas esteja prestes a entrar lá, com algum desses sintomas que eu falei. Reaja o mais rápido possível. Porque quando eu entrei nesses sintomas, no caso do biológico e também psicológico, um pouco de perda de sentido, mesmo tendo todo esse conhecimento, você fica meses apático, assim, tipo, cansado, meio bunda murcha, ombro baixo, sem vitalidade, sem tesão de viver, sem tesão de fazer as coisas acontecer, sem que, caralho, deixa que eu resolvo, entendeu? Você não puxa no peito. Por quê? Você provavelmente não conseguiu tratar tanto do terreno biológico quanto então do terreno mental. Resumindo, as coisas saíram do eixo, como o eixo da roda do carro que quebra, o eixo da tua vida quebrou. Ela perdeu a unidade, ela perdeu a finalidade dela, você não sabe do porquê que você está ali rodando aquela roda. Enfim, como falei, temas mais existenciais que em boas aulas e em outras conversas eu posso trazer para vocês esses temas profundos que realmente seriam grandes conselhos para que você tivesse essa forma de retomar o eixo e, consequentemente, crescer muito mais o teu negócio, tua vida, tua empresa. Espero que você tenha gostado da conversa de hoje. Deixe seu comentário aí embaixo, como eu falei. É importante para eu saber do que você achou e os próximos temas que eu posso falar. Se inscreve no canal, deixe o seu like, por favor, e se inscreve mesmo, tá? De verdade. Se inscrever faz com que você receba os vídeos e também se sinaliza pro YouTube. Cara, esse vídeo que o cara falou que é maneiro, né? Indica pros outros aí. É tipo isso. E compartilhe com algum colega teu, dono de empresa, que precisa ouvir essa mensagem também. Principalmente compartilhar, eu acho que é o que mais importa. A boa mensagem, a boa informação para que outras pessoas conheçam o que realmente importa. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!